O Ministério Público do Trabalho entrou com uma ação judicial para proibir o uso da atrazina, um princípio ativo presente em defensivos agrícolas vendidos no Brasil. A ação solicita a determinação judicial para que a União cancele o registro e iniba a autorização para a produção, exportação, importação, comercialização e utilização do produto. O órgão argumenta que há estudos científicos de nível internacional que reportam danos sobre o corpo humano, incluindo câncer, distúrbios hormonais e reprodutivos e danos neurológicos. E sobre essa ação do Ministério Público do Trabalho, nós pedimos um posicionamento à Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, que nos retornou informando que o caso está sendo analisado pela área técnica. Também solicitamos a posição do Ministério da Agricultura, mas até o momento não tivemos retorno. Tema para o Mais Milho de hoje, porque a ação preocupa a Associação Brasileira dos Produtores de Milho, que critica a decisão do MPT e reforça que a agricultura no Brasil não pode ser comparada com a da Europa. A Abramilho vê com bastante preocupação essa questão da atrazina, assim como aconteceu, por exemplo, com o paraquat, a gente recorda muito bem disso, né, toda a dificuldade que a gente vem sofrendo agora com a retirada do paraquat. Essa questão tem sido bastante recorrente com relação ao Ministério Público pedindo essas coisas, sempre se baseando na Europa, o que é um equívoco. Primeiro, que a gente tem que imaginar que na Europa você tem um clima totalmente diferente do nosso. É importante deixar claro que a Europa, os Estados Unidos, eles são de um clima temperado e onde você tem um período, por exemplo, longo com neve, com frio, e isso impede que plantas daninhas elas germinem. Então, é uma atividade totalmente diferente. Lá eles, por exemplo, não têm o plantio direto que nós temos aqui, né? Então, quando você tira, por exemplo, a atrazina, que é um herbicida muito importante para o milho, principalmente agora que o Brasil se torna o principal exportador de milho do mundo, onde o Brasil tem a responsabilidade de triplicar a sua produção de milho nos próximos 30 anos, você tirar um produto desse é tão importante, principalmente sem você ter um substituto adequado, porque o grande problema que acontece é que nós temos o problema da folha larga e, no caso, a atrazina, ele é muito competente nisso, porque a gente não tem usado mais, por exemplo, 2,4-D, essas coisas todas em milho. Então, você pode aplicar no caso após o plantio, ele é um pós-emergente e é altamente eficiente. Quando você tira isso, você vai ter que começar a usar pré-emergentes, que não tem muitos no mercado, você vai cair muitas vezes na mão de uma empresa que lançou um produto há 2 anos apenas, e aí você vai ficar dependendo de fazer mistura de produtos para poder ter a mesma eficiência que a atrazina, como aconteceu com o paraquat. Então, realmente é bastante grande a preocupação dos produtores, porque isso vai simplesmente impactar em você ter lavouras mais sujas, você vai impactar em você ter maior custo para estar colocando novos herbicidas, aí, fazer misturas de herbicidas, novos produtos para poder controlar essa folha larga com a eficiência que tem. E o milho, por exemplo, ele tem uma alta eficiência com relação à atrazina, ele degrada a atrazina facilmente, então isso é muito importante. O que nós, produtores de milho, nós representantes do milho, esperamos é que realmente tenham bom senso. O Brasil precisa ter bom senso, a gente precisa realmente reavaliar algumas coisas, a gente precisa evoluir, a gente tem evoluído no plantio direto, a gente tem evoluído nos biológicos, mas também nós precisamos ter uma alternativa, porque o nosso clima é tropical, que tem alta incidência de plantas daninhas e não dá para seguir a Europa. Seguir a Europa é burrice, não tem. E nossa situação é totalmente diferente.